Oi, amores, tudo bem com vocês? Júlia aqui. Acabei de chegar do trabalho, resolvi fazer esse vídeo, pois infelizmente tá acontecendo alguns atritos em relação ao vídeo que eu pedi pro meu namorado fazer lá no TikTok, no meu TikTok, contando, né, como é se relacionar com uma mulher trans, né, no caso eu, e ele relatou bastante, né, como era o nosso começo, né, de relacionamento. Ele trouxe algumas coisas, assim, que as pessoas discordaram da fala dele, e teve, né, uma YouTube, né, aqui no YouTube, que refutou esse vídeo, né, discordando de muitas coisas que ele falou, né, afirmando coisas, assim, que não deveria, né, afirmar, né, até porque só a gente sabe do nosso relacionamento. E eu vim, né, conversar com vocês, né, do que eu acho, né, das falas do meu namorado, o que eu acho de tudo que ele falou no vídeo. Bom, gente, no vídeo ele trouxe, né, um pouco do nosso começo, né, da nossa relação, né, ele falou, né, que foi realmente bem difícil para ele no começo, né, do nosso relacionamento, porque naquela época eu não era feminina, e eu afirmo isso, que eu não era feminina, não tenho problema algum em dizer isso, não era passável, não era feminina, tinha bastante traço masculino, eu não tenho problema com isso, era um processo de transição. Hoje em dia, eu me vejo como uma mulher completa, hoje em dia eu me sinto como uma mulher completa que eu sempre fui, e não tenho problema nenhum com o meu processo de transição. E não tenho problema também do que ele falou, ele só apenas relatou como eu era no começo da minha transição. E para ele, né, infelizmente foi difícil, e eu concordo com ele, eu entendo, né, a parte dele ali, porque nos nossos primeiros encontros, quando a gente saía assim em público, as pessoas julgavam muito, né, porque eu não era muito feminina, e para ele foi difícil, porque ele nunca vivenciou isso. Ele chegou a ter um pequeno relacionamento ali com uma mulher trans, né, um mês antes da gente começar a namorar, 2 meses antes, não me lembro, que ela era passável, então ele não tinha esse problema com as pessoas, né? Quando as pessoas, né, olhavam, viam que ela, né, era uma mulher passável. E ele nunca teve problema com isso. E quando, né, ele iniciou o nosso relacionamento comigo, para ele, né, foi difícil, porque era a primeira vivência dele, né, como uma mulher trans não passável. E vamos acordar para a realidade, né? É óbvio que ele vai se sentir mal, porque as pessoas estão julgando, os amigos dele julgavam, e para ele foi bem difícil. Mas desde o começo que a gente se conheceu, eu sempre afirmei para ele que eu estava no início de transição, e ele sempre me tratou como uma mulher trans, como eu afirmei para ele que eu era. Nunca me tratou como homem, nunca me diminuiu só porque eu não era passável, nunca, sempre me tratou bem, sempre, 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 e sempre mostrando que queria estar comigo, que queria ter algo comigo, mesmo eu não sendo passável, porque ele estava entendendo que eu estava em processo de transição. Mas infelizmente para ele foi difícil, as pessoas acabaram entendendo errado, dizendo que ele não me respeita como mulher, que ele não me acha feminina, ele apenas estava falando como eu era. Hoje em dia é totalmente diferente, hoje em dia ele não tem mais essa questão desse problema, até porque onde os lugares eu vou, as pessoas não percebem que eu sou trans, querendo ou não, hoje em dia eu tenho uma passibilidade, e hoje em dia a gente não tem problema com isso, ele sempre me elogia, sempre me trata bem, na verdade sempre me tratou bem desde o começo. Nunca chegou pra mim e falou, tá difícil porque você não é passável, nunca. Ele só chegou no vídeo e relatou e foi sincero de como era no nosso início de transição, mas nunca chegou pra mim e falou essas coisas, e também não tinha problema algum. No nosso segundo encontro, tanto que eu cheguei pra ele, porque eu percebi que ele ficou meio tristinho, assim, no nosso encontro lá no shopping, porque as pessoas estavam olhando muito. E depois do nosso encontro, eu cheguei a mandar mensagem pra ele dizendo: você tá tudo bem com você? O que aconteceu? E ele não queria falar pra não me magoar. E eu mesmo procurei tentar saber, né, o que estava acontecendo. E aí foi onde ele falou, né, que ele estava se sentindo um pouco mal, porque as pessoas estavam olhando, estavam julgando, e mesmo assim continuou comigo sem problema algum, porque ele estava entendendo o meu processo de transição. E, e aí as pessoas estavam também dizendo que ele estava me comparando com a menina trans que ele, né, teve ali um pequeno relacionamento. Ele não estava comparando, ele estava comparando a realidade que ele viveu com ela e comigo.
infelizmente, ela, ou felizmente, ela era passável, então ele não tinha esse problema. E quando ele começou, né, a se relacionar comigo, foi uma outra realidade. Então, pra ele acabou sendo um pouco mais difícil. E aí vai vir bastante pessoas questionar, por que que ele tava continuando com ela? Por que que ele não terminou? Ele não tava segurando a barra? Gente, ele gostava de mim, ele queria ficar comigo, só que tinha a questão, né, ali de eu estar no início de transição e tava sendo difícil, tava realmente sendo difícil, até pra mim, porque eu queria realmente ser feminina, ser passável para não ter problema com ninguém. Sei que a passibilidade não serve pra nada, mas em certas questões serve. E, e ele gostava de mim e ele continuou comigo. E em nenhum momento me diminuiu como mulher, veio falar que eu não sou passável, que é isso e aquilo e que ele não quer continuar comigo. Em nenhum momento, sempre me respeitou. Tanto que ele tava super feliz, né, que a gente tava junto. Ele queria até que eu viesse já morar junto com ele. E eu não queria, porque eu estava no início de transição, eu usava lace nessa época. E eu falei pra ele esperar um pouco, né? Pra, né, que o meu processo ainda tava muito cedo. E ele sempre ali, né, querendo mais, assim, mesmo sendo difícil pra ele superou, né, as questões, assim, que ele tinha, né? Ele mesmo superou pra querer, né, tá comigo. Porque, sendo bem sincera, é difícil ter um relacionamento com uma mulher trans. É difícil. É difícil segurar a barra, porque o preconceito é muito grande. É difícil a gente ser trans. É difícil a gente ser trans, a gente segurar a barra. Eu trabalho como CLT. Eu vivo pegando ônibus, trabalho na minha empresa e eu sei muito bem o que é segurar a barra. Eu sei muito bem o que é segurar a barra. Eu sei muito bem o que é ter que sofrer com preconceito calada. Então, é algo assim que não é legal. Não é legal você ficar afirmando coisas que você não sabe sobre o relacionamento da pessoa. É muito feio você querer dizer que ele tá fazendo isso, aquilo comigo, que ele tá me maltratando, que é isso. Só a gente sabe do nosso relacionamento. Pode ter certeza que se ele me tratasse mal, e não me tratasse como mulher, eu já teria caído fora, porque eu não preciso de ninguém, eu não preciso do amor dele, até porque eu trabalho, eu tenho o meu próprio dinheiro, a gente se ajuda e eu só estou com ele porque ele me trata como uma mulher, ele me trata bem, a gente vive feliz. Então, assim, esses tipos de comentário não vai querer abalar o nosso relacionamento nem um pouco, porque eu não ligo, gente, tanto que eu nem ia fazer esse vídeo, eu não respondi ninguém sobre tudo que aconteceu, até porque eu não ligo pra isso, eu não ligo. Eu tenho uma vida pra viver, eu trabalho, e por isso que eu não apareço em muitos vídeos e também porque eu sou um pouco tímida, mas pode ter certeza que eu vou gravar mais vídeos pra vocês, vou gravar mais vídeos sobre mim, sobre minha rotina, e é isso, gente. Espero que vocês gostaram do vídeo. Só vim relatar, né, o que eu acho sobre tudo que aconteceu, né, e, bom, afirmo novamente, não vejo problema nenhum no que ele falou. Eu não sou aquela pessoa que, mimimi pra lá, mimimi pra cá. Eu entendo as pessoas e me entendo. E sei que as coisas é difícil e não tenho problema nenhum comigo, não tenho problema nenhum com a minha transição, não tenho problema. Então é isso, gente. Beijos. Até uma próxima.